Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 23 até o verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 23 ao 31. E depois de lhes terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere inferior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Oremos. Ó Deus, Deus eterno, nós temos nas nossas mãos a Tua palavra que é abençoada e que nos abençoa. Nós temos nas nossas mãos a Tua palavra que é alimento e que nos alimenta. E nós queremos nos alimentar dela agora. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, de tal maneira que aquilo que for aqui falado, meditado, seja diretamente aquilo que o Teu Espírito Santo há de comunicar aos nossos corações. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar aqui pregando hoje. E a razão dessa felicidade é porque me disse o reverendo Maurício que duas coisas importantes estariam acontecendo aqui. A primeira é que nós louvamos a Deus por 55 anos de vida desta amada igreja. Esta igreja está completando um período de existência como igreja organizada de 55 anos. E quando o reverendo Maurício me disse que era aniversário da igreja, ele não me disse quantos anos eram. E depois eu fiquei lá com os meus botões pensando, tentando descobrir, tentando me lembrar quantos anos seriam. E eu me lembro que conheço essa igreja há 49 anos. Há 49 anos atrás eu comecei a me relacionar com a igreja de Vila Formosa. Posteriormente fui membro dessa igreja. E foi dessa igreja que eu fui encaminhado ao presbitério para dar os primeiros passos na direção do ministério, para o curso teológico. E então essa já era uma razão suficiente para eu estar alegre. Mas a segunda razão é porque o reverendo Maurício me disse que ele estaria iniciando um novo mandato. Um mandato de mais 5 anos à frente desta igreja.
E eu já sabia que ele tinha sido eleito, porque eu acompanho a vida dele mais de perto do que ele pensa. Eu fico de olho, e cada passo que ele dá eu estou sabendo. E não vou dizer para ele como que eu estou sabendo, porque senão ele vai começar a esconder isso de mim. Mas o reverendo Maurício é como se fosse mais um dos meus filhos. Com todo respeito pelo pai dele, que deve estar aqui me ouvindo, com todo respeito pela mãe dele, mas o reverendo Maurício é como se fosse um dos meus filhos. E a esposa dele, a Márcia, é como se fosse uma das minhas filhas. Os temos em conta de grande amor. E isto é justificado por muitas razões. E nós viemos aqui então para louvar a Deus. Nós não viemos aqui para falar do reverendo Maurício, nem para falar da igreja da Vila Formosa, mas viemos aqui para louvar a Deus. E então, quando o reverendo Maurício me perguntou qual o tema que eu usaria, eu disse a ele: louve sempre ao Senhor. Louve sempre ao Senhor. Se eu te perguntar quando se deve louvar a Deus, certamente você vai me dizer: sempre. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Nós geralmente louvamos a Deus nas ocasiões favoráveis da vida. Nós louvamos a Deus no nosso aniversário, nós louvamos a Deus no aniversário da igreja, nós louvamos a Deus quando alcançamos uma vitória na escola ou no trabalho, nós louvamos a Deus quando os nossos filhos vão bem, alcançam alguma vitória, louvamos a Deus quando verificamos que a nossa conta no banco, finalmente nesse mês, chegou no finalzinho do mês, ainda no azul. Oh, glória a Deus por isso. Então louvamos a Deus. Mas se eu te perguntar mesmo em que circunstâncias se deve louvar a Deus, seguramente você não pensaria numa circunstância como esta em que estavam Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho. O seu único crime, o seu único pecado foi pregar o Evangelho. E eles foram presos. E eles foram açoitados. E receberam muitos açoites. E naquela época o açoite era aplicado com um pequeno chicote, feito de tiras de couro geralmente, e nessas tiras de couro se prendiam pequenas pedras, ou então dentes de animais, para que ao chicotear o condenado, aquilo machucasse e fizesse doer mais, aumentar a dor. Eles receberam muitos açoites. As suas costas estavam cheias de vergões. Imagino que estavam sangrando. O texto nos dá a informação de que o carcereiro, no final do texto, aqui já no verso 33, diz que o carcereiro, depois de receber a mensagem da palavra de Deus, o carcereiro tratou dos ferimentos deles, tratou dos vergões. Então isso significa que eles estavam com as costas vertendo sangue, com as costas cheias de vergões, porque haviam recebido muitos açoites. E aí eles foram colocados no cárcere. E se não bastasse isso, eles foram colocados no cárcere inferior. Hoje nós temos visto pelas reportagens de televisão que as nossas cadeias são lugares muito ruins. Mas se comparadas à cadeia daquela época, as nossas cadeias hoje poderiam ser chamadas de hotéis 5 estrelas. O cárcere inferior era um lugar fétido, era um lugar sem ventilação, sem janelas, era um lugar de terra batida, de chão, de terra batida, onde os presos ficavam ali amarrados a ferros, como o texto nos diz, e eram obrigados a conviver com as suas próprias necessidades físicas, que eram feitas ali, e eram obrigados a conviver com animais, ratos, insetos, escorpiões, muitas vezes com picadas desses insetos, eram obrigados a passar por situações absolutamente dolorosas. E lá estavam Paulo e Silas. E em que ocasião se deve louvar a Deus? Diz o texto que já era meia-noite,
por volta da meia-noite, e Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Estavam cantando louvores a Deus. E eles não estavam cantando louvores de qualquer maneira. Eles não estavam cantando louvores timidamente, mas eles estavam cantando louvores com tanta ênfase, com tanto fervor. Eles estavam cantando louvores de maneira tão intensa que os alicerces da cadeia não suportaram, e houve um terremoto, e as cadeias foram abertas, e as correntes caíram, e as portas foram abertas, e eles estavam agora na possibilidade até de fugir dali. Tanto que o carcereiro, acordando, pretendeu matar-se, porque já sabia que ele ia ser punido com a morte pelos seus superiores, porque acreditava ele que todos os presos teriam fugido. Eles estavam louvando a Deus. Certamente você não se lembraria de uma hora dessa para louvar a Deus. Mas a hora de louvor nas nossas vidas pode ser esta. Seguramente você não estará no cárcere inferior. Seguramente você não estará nem numa cadeia dos nossos tempos. Eu espero em Deus que sim, que não esteja. Mas a hora de louvar a Deus é a hora da necessidade, é a hora da luta, é a hora da dor, é a hora do sofrimento. Eu encontro o profeta Abacuque no seu capítulo 3, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta está pintando um quadro absolutamente pavoroso, porque a figueira e a oliveira eram importantíssimas na alimentação do povo. A figueira e a oliveira não eram só importantes na alimentação, mas eram importantes também na confecção de medicamentos. A oliveira produzia um óleo, se produzia um óleo com a oliveira que era usado também na iluminação das casas. E então o profeta continua dizendo: e nos campos não haja mantimento, e nos currais não haja gado, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ele está dizendo assim: ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha medicamento para as minhas doenças, ainda que eu não tenha agasalho, porque as ovelhas forneciam a lã para confortar no frio, ainda que eu não tenha agasalho para me defender no frio, ainda que todas essas coisas estejam impedidas diante de mim, ainda assim, ele continua dizendo: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O querido, amado pastor da minha vida, reverendo Abel José de Paula, em um dos seus sermões há muitos anos atrás, disse algo que eu jamais esqueci e jamais esquecerei. Ele disse: o crente jamais deve perguntar a Deus por que me acontece isso, mas ele deve perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres de mim nessa circunstância? O que tu queres da minha vida nessa circunstância? O que eu devo fazer agora, Senhor, nessa circunstância, para glorificar o teu nome? Louve sempre ao Senhor, ainda que as coisas estejam absolutamente terríveis na sua vida. Louve sempre ao Senhor, porque o louvor liberta a quem louva. Ali estavam homens presos numa cadeia do cárcere inferior, e diante do louvor que eles estavam cantando, a cadeia não suportou e um terremoto abriu as portas. O louvor liberta a quem louva. Deus se agrada de libertar quem se ocupa em louvá-lo. Até a medicina já comprovou que uma disposição elevada de ânimo é capaz de mudar o quadro do paciente. Quando o paciente tem uma disposição elevada de ânimo, ele fica com uma possibilidade maior de cura. E então hoje já se pratica nos hospitais a
já se tem nos hospitais a prática de pessoas que vão ali para fazer entretenimento com os doentes, para levar os pacientes a sorrir, a rir. São os doutores da alegria que vivem passando pelos hospitais e fazendo esse trabalho, porque a medicina já comprovou isso. Há hoje uma aceitação desse incentivo desses grupos, porque sabe-se que Deus se agrada de libertar aqueles que o louvam. Deus respondeu ao louvor quebrando as cadeias. O terremoto do versículo 26 foi o poder do Espírito Santo quebrando as cadeias, quebrando aquela prisão. E então você dirá: mas pregador, eu não estou na cadeia. Graças a Deus por isso. Pregador, eu espero nunca cair na cadeia. Eu também espero. Peço a Deus que você nunca caia na cadeia. Mas a verdade é que existem cadeias que não são cadeias físicas como aquela, que não tem grades de ferro, mas são cadeias que prendem a vida das pessoas. Há cadeias que fazem com que as pessoas fiquem amarradas e que não progridam mais na sua comunhão com Deus. A cadeia do pessimismo. Há pessoas que são pessimistas, que são capazes de ver coisas ruins, até mesmo aonde todos estão festejando, até mesmo no meio da festa, no meio da alegria. Há aqueles que ficam procurando a coisinha desagradável para deixar de lado todas as coisas agradáveis que receberam de Deus. A cadeia do pessimismo. Há a cadeia do complexo de inferioridade. Pessoas que vivem de cabeça baixa, olhando para o pé e dizendo que não são capazes de fazer isto ou aquilo, que são inferiores, que as outras pessoas são mais importantes que elas, que as pessoas são mais sábias que elas, são mais inteligentes do que elas, e muitas são realmente. Mas a verdade é que o complexo de inferioridade vai amarrando e vai se tornando uma cadeia. Mas há também a cadeia do complexo de superioridade, daqueles que se acham tão acima de todas as coisas, que estão acima de todas as outras pessoas. Há a cadeia do egoísmo, daqueles que vivem olhando só para o seu umbigo e não são capazes de fazer um só gesto, um só ato que busque a felicidade daqueles que estão à sua volta. Quantas vezes as pessoas estão sendo infelizes porque aqueles que vivem à sua volta, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os filhos, não são capazes de ter um só gesto de carinho, um só gesto de amor, um só gesto de compreensão. A cadeia do egoísmo. A cadeia do medo. As pessoas que se colocam numa situação de ter medo de tudo. São pessoas que vivem morrendo de medo de todas as coisas. Mas há a cadeia do vício, da inclinação pecaminosa. As pessoas que se deixam apreender, que se deixam prender na cadeia do vício pelas compulsões, também estão desesperadamente perdidas. A cadeia do rancor, da mágoa. Um pastor foi eleito para pastorear uma igreja, de onde estava saindo um colega seu para outra igreja, e lá foi ele. Não conhecia a igreja, ficou conhecendo naquela época, assumiu a igreja e alguns domingos depois, uma família chegou para ele e disse: reverendo, nós precisamos falar com o senhor, porque nós temos programado para o próximo sábado um culto de ação de graças e uma festa pelo aniversário da nossa filha, que está fazendo 15 anos. A menina era filha de um diácono da igreja, e a mãe dessa menina, era filha de um presbítero.
Portanto, o presbítero era avô da menina. E o pastor disse: com muita alegria, com muito prazer eu faço o culto. E eles disseram: olha, o senhor desculpa, a gente está falando assim em cima da hora, porque nós tínhamos falado com o pastor que saiu daqui, que ele ia fazer o culto. Mas como ele foi para uma igreja muito distante, ele nos disse que está impossibilitado de vir fazer o culto. Ele disse: não tem problema não, eu vou lá fazer o culto, pode deixar, está marcado. Com efeito, no sábado ele foi até o salão, eles tinham alugado um salão, preparado com flores, uma recepção muito bonita. Chegou lá, realizou o culto de ação de graças, mas ele notou uma coisa: o avô da menina não estava presente. E então, quando terminou o culto, ele procurou a avó da menina e disse: irmã, o presbítero fulano, ele está doente, está trabalhando, alguma coisa assim. A mulher, muito ressabiada, disse a ele: pastor, depois nós conversamos. Passou um domingo, passou outro domingo, e a mulher não veio conversar. O pastor falou: não, peraí, pastor é assim mesmo, né? Pastor não arquiva as coisas fácil. Peraí. Final do culto, chamou a irmã e falou: irmã, a senhora está me devendo uma conversa. Aí ela, mais ressabiada ainda, disse: pastor, vamos fazer o seguinte, nessa semana o senhor pode me receber na terça-feira, eu venho conversar com o senhor no escritório. Ele disse: pois não, fica marcado, terça-feira pode vir. Na terça-feira ela veio e trouxe com ela a filha e o genro, diácono da igreja, e contaram ao pastor a seguinte história: o avô da menina, presbítero da igreja, que servia todos os meses a Santa Ceia para a igreja, jamais perdoou um passo errado da filha quando ela engravidou antes de casar para o nascimento da menina. Ele nunca perdoou a filha, ele nunca reconheceu a neta, e fazia de tudo para que não se dirigisse a palavra a ele, e ele não dirigia a palavra a elas, e passava por elas virando a cabeça para não olhar nelas. A cadeia do ódio, a cadeia do rancor, a cadeia da mágoa. As pessoas vão se deixando aprisionar pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, vão se deixando aprisionar pelas coisas que aconteceram no passado. Um preletor, certa ocasião, contou que, fazendo uma palestra em um encontro de casais, depois do encontro de casais, um casal o procurou pedindo aconselhamento, e ele então recebeu aquele casal, e o casal parado na frente dele, começaram a discutir, marido e mulher, e a mulher dizia: em 15 de janeiro de 1982, você me chamou de feia. E o homem dizia: em 16 de fevereiro de 1983, você me chamou de gordo. E aí eles iam discutindo e lembrando as coisas que já fazia mais de 20 anos que tinham acontecido. A cadeia da mágoa, que vai ficando no coração, que vai se alijando no coração, que vai se alinhando na cabeça e na mente, e que vai transformando a pessoa em infeliz cada vez mais. O louvor liberta a quem louva. Quem louva a Deus, quem transforma a vida num exercício de louvor a Deus, se livra dessas coisas. Essas coisas não o prendem mais, essas coisas não o amarram mais, porque o louvor quebra as cadeias. Deus faz, através da ação do Espírito Santo, um verdadeiro terremoto dentro do coração e quebra as cadeias que prendem as pessoas na vida. Louve sempre a Deus, porque o louvor liberta quem louva. Mas louve sempre a Deus, porque o louvor também liberta quem ouve.
Quem ouve o louvor também recebe a bênção da libertação. Deus se agrada de usar o louvor para chamar os que Ele mesmo quer colocar no aprisco. Os companheiros de prisão de Paulo e Silas foram atingidos pelo louvor. Eles estavam ouvindo Paulo e Silas louvar a Deus, mas eles também foram atingidos, porque quando quebrou-se a cadeia, eles também estavam sendo libertos. O carcereiro de Filipos e toda a sua família foi alcançado pela graça de Deus e foi libertado da maior de todas as prisões, e foi libertado do maior de todas as cadeias, que é a cadeia do pecado, que leva finalmente à eternidade no inferno, porque ouviu o louvor de Paulo e Silas. As pessoas que vivem à volta daqueles que fazem da sua vida um exercício constante de louvor são beneficiados por esse louvor. Minha esposa, que Deus recolheu para a sua glória, entre muitas qualidades que possuía essa qualidade. Fazia a sua vida um exercício constante de louvor. E não se louva a Deus só quando se canta. Há um pensamento errado de achar que só cantando é que louvamos a Deus. Não, louvamos a Deus com a nossa vida, louvamos a Deus com os nossos atos, louvamos a Deus com o amor que dedicamos às outras pessoas, louvamos a Deus com a simpatia que transmitimos para as outras pessoas, louvamos a Deus com as nossas orações, louvamos a Deus com a nossa comunhão com Ele. E ela tinha o cuidado de fazer da sua vida um constante, um continuado exercício de louvor a Deus. E até hoje, já há quase um ano que Deus a recolheu para a glória, nós recebemos testemunhos de pessoas que chegam para nós e falam: que saudade eu tenho da dona Cacilda. Porque a dona Cacilda era uma pessoa maravilhosa. Porque a dona Cacilda dizia as verdades da forma mais, às vezes da forma até mais contundente possível, mas ela dizia aquilo com tamanha honestidade, com tamanha sinceridade, com tamanho amor, com tamanha simpatia, que nós nem podíamos responder. O homem da feira onde ela comprava frutas, quando soube que ela havia morrido, chorou de saudades. Os vendedores de uma loja de móveis, onde nós entramos 2 ou 3 vezes para comprar algumas peças para nossa casa, quando eu voltei lá, depois que ela havia falecido, para buscar umas peças que faltavam, e ele me perguntou: mas e cadê a dona Cacilda? Estava sempre comigo, agora não estava. Eu disse: a dona Cacilda já foi. As lágrimas desceram na hora nos olhos daquele homem. Era assim a dona Cacilda. Mas a dona Cacilda tinha uma coisa que eu sempre admirei dela. Todos os dias, chovesse ou fizesse sol, estivesse doente ou estivesse sã, ela reservava um pedaço do seu dia para ler a sua Bíblia, que por sinal é esta que agora me serve, ler a sua Bíblia, meditar na palavra de Deus e depois fazer a sua oração, cultivando assim a sua comunhão com Deus. E Deus se agradava desse louvor. E Deus sempre se agradou desse louvor. E nesse momento, enquanto ela estava fazendo esse exercício devocional, se o telefone tocasse, ela não atendia. Se alguém batesse na porta, ela não atendia. Porque naquela hora ela estava em comunhão com Deus. Ela estava privando da intimidade com Deus. E quando ela foi para o hospital, ela levou a sua Bíblia, e lá no leito do hospital ela fazia isso todos os dias. Uma colega de quarto, que foi internada no mesmo dia que ela, para curar uma pneumonia, e ficou lá uns 12 a 15 dias,
Vendo ela fazendo o seu exercício devocional, aquela mulher de repente pediu para ela que queria participar também. Então ela chamou a mulher para junto dela e lia a palavra junto com a mulher e orava pela vida daquela mulher. E 12 ou 15 dias depois, quando ela saiu, ela virou-se para minha esposa e disse: agora eu quero adorar o mesmo Deus que você adora. O louvor a Deus, o louvor constante a Deus, liberta aqueles que estão em volta. Deus se agrada de fazer, através do louvor, a ação do Espírito Santo alcançando aqueles que estão em volta. Por isso, louve sempre a Deus. Louve a Deus em toda circunstância. Louve a Deus porque o louvor liberta a quem louva. Louve a Deus porque o louvor liberta aqueles que estão em volta, aqueles que ouvem o louvor. Louve sempre ao Senhor. Faça da sua vida um constante louvor a Deus, para que não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a época que você esteja vivendo, louve sempre ao Senhor. Afasta do seu coração, afasta da sua mente qualquer sentimento de amargura, qualquer sentimento de mágoa, qualquer sentimento de medo. Substitua esse sentimento pelo louvor a Deus. Você vai experimentar o que ensina o salmista, que aquele que louva a Deus continuamente, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Que Deus assim nos abençoe.